Então, no último vídeo eu expliquei que para que haja algo como uma natureza masculina, o que é ser um homem, para que haja uma natureza feminina, o que é ser uma mulher, e que essas naturezas, essas identidades sejam robustas e que elas comportem desejo sexual, é preciso que haja o, comunidades homossexuais. Né? Você precisa de homens gays, mulheres lésbicas, para dar uma sustentação para uma ideia robusta de masculinidade e feminilidade, que são pressupostas quando a gente diz que é natural para um casal heterossexual se juntar. Porque a gente diz, bem, ele fez isso porque é homem, ela fez isso porque é mulher, então precisa ter algumas substâncias e noções de homem e mulher. E não pode ser uma substância apenas abstrata, ela precisa realmente existir na sociedade e ela não pode ser uma substância alheia ao sexo. Né? Ela precisa conter sexo em si e por isso é preciso que haja essas comunidades homossexuais. Né? Se heterossexuais só dependem em heterossexuais para se definir, para definir seus gêneros, eles acabam com esses problemas de masculinidade frágil, de acusações de você está masculina demais, você está feminino demais, essas coisas. Porém, tem um problema aí, né? O argumento não acabou, porque parte da ideia de heterossexualidade, claro, é que você tem esses gêneros atraídos um pelo outro. Ou seja, isso exige que, além de haver essas comunidades homossexuais que fundamentam os gêneros, precisa haver certa porosidade. Precisa haver certa porosidade. Homens podem ter traços assim que são vistos como femininos, mulheres precisam poder ter traços vistos como masculinos, e em princípio não tem limite quais são esses traços. Assim, um traço bem necessário para que seja possível a interação sexual entre os dois gêneros, certamente é o desejo, né? Porque nessa construção, naturalmente, né, a identidade masculina é sustentada por homens homossexuais, então um homem sentir desejo por uma mulher já vai ser uma primeira quebra das barreiras de gênero, e vice-versa. Né? Uma mulher sentir desejo por um homem vai ser também já uma primeira quebra de barreira de gênero. Mas de modo geral, né, precisa haver gente que, vamos dizer, se comporta como gênero, como outro gênero, ou tem o desejo do outro, ou tem até mesmo o corpo do outro. Todas essas variações, todo esse espectro que a gente vê sob o manto do queer, né? Que é o jeito mais amplo de entender isso é que dizer que alguém é queer é dizer que as categorias de gênero estabelecidas não se aplicam a ela por uma razão ou outra. Né? E, um, e da mesma forma como a gente pode ver que no caso das comunidades homossexuais, sua ausência leva a uma fragilidade da identidade dos gêneros, ou até mesmo a um ódio do sexo e uma atribuição ao sexo oposto de uma certa promiscuidade, né? Responsabilizar o outro pelo sexo, pelo desejo sexual. Também a gente pode ver que a ausência do queer faria ou faz de novo, a ideia do casal heterossexual, da união entre os dois sexos, alguma coisa suspeita, ou na realidade não é nem mesmo que seja suspeita, é que parece que são totalmente alheios um ao outro. Se não houvesse mistura, os dois sexos são completamente alheios, e daí o que a gente vê isso refletido é mais nessas coisas de um gênero achar o outro completamente desinteressante. Né? Porque cada um se define por um grupo de interesses, valores, atividades que não estão presentes de modo algum no outro, e daí não há base comum. Né? Então, isso seria como a gente veria a falta dessa comunidade, das pessoas queer, por exemplo, por oposição, né? Pela sua ausência. E, então, com isso, eu encerro o cerne do meu argumento de como comunidades sexuais e de gênero fundamentam a naturalidade da família heterossexual. Né? E tem um quiasmo, né? Um cruzamento interessante aqui, porque são as comunidades, as minorias sexuais, homossexuais, que fundamentam, por assim dizer, os gêneros heterossexuais, né? Haver um homem e uma mulher,
e é justamente a comunidade, a minoria de gênero, né, que chamamos de queer num sentido amplo, é que fundamenta justamente a heterossexualidade, né? E grande inspiração para esse argumento foi justamente o argumento, ou na verdade o mito, contado por Aristófanes no Simpósio de Platão, né, que os seres humanos originais eram colados uns nos outros, eram esferas que cada uma delas continha duas pessoas, como assim, por assim dizer, unidas siamescamente. E que daí depois elas foram divididas e a gente busca outra pessoa, a gente tem o desejo erótico, porque a gente sempre está buscando a nossa metade, né? E daí justamente lá, os homens gays, homens que desejam homens, descendem de homens que originalmente estavam juntados a outros homens, então eram seres siamescos, seres esféricos inteiramente masculinos. As mulheres que desejam mulheres descendem das esferas inteiramente femininos, então os gays vêm dos verdadeiros homens, as lésbicas das verdadeiras mulheres, e os heterossexuais vêm dos hermafroditas, né? E dos andrógenos, das misturas. E nisso vemos talvez, uma coincidência, uma aliança insuspeita entre o que a gente veria hoje em dia como a norma e aqueles que se opõem à norma mais claramente. E é isso, eu talvez faça mais alguns vídeos sobre esse argumento, sobre suas fontes e tal, respondendo algumas perguntas e objeções, mas por enquanto é isso. Esse foi o cerne do argumento que eu publiquei na revista Valete, acho que tem mais, não, certamente tem mais de um ano, e eu estou feliz de trazer para cá para o YouTube. Eu fiz isso porque alguns leitores me pediram, e espero que tenha sido de proveito para todo mundo.